Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre na comunidade em que nós colocamos sobre satélite geoestacionário. Mas na verdade é um vídeo sobre o programa espacial como um todo. E quero dizer que não é uma coisa fácil de se fazer. Existe muita história nisso para se fazer num vídeo curto, mas eu vou tentar ver se eu consigo dar uma imagem global da situação. Mas antes disso, eu queria me reportar ao vídeo passado, que nós falamos das deficiências da nossa defesa antiaérea. E a gente, quando programa um vídeo, a gente faz um roteiro, mas algumas coisas acabam se esquecendo, esquecendo de falar e falamos outras, isso é normal. E eu esqueci de falar uma coisa que eu acho importante naquele vídeo. Veja bem, a gente instalou e despendeu enormes recursos para construir, e estamos ainda construindo, uma base e estaleiros em Itaguaí, e submarinos, né, do programa do ProSub. E eu não vi, pelo menos eu não tenho notícia, se alguém tiver me informe, que durante esse programação de gastos, durante esse investimento, se reservou uma pequena parcela que seja para proteger de forma antiaérea aquelas instalações que hoje já estão operando ainda precariamente, mas já estão operando, a página já foi ativada, e eu não sei se nós temos defesa antiaérea, eu acho que não, naquela base. Então vocês vejam que seria simplesmente nesse programa todo que se já gastou, já se investiu 16 bilhões, que se tivesse deixado uma parcelinha para instalar um sistema de defesa antiaérea. Não acredito que tenha sido feito. Isso é um tipo de coisa que a gente pode considerar como uma falha, né? Porque uma instalação como essa, entrar em operação sem nenhum sistema de defesa, eu acho que estrategicamente não é correto. Ok, mas o nosso tema hoje é sobre o Programa Espacial Brasileiro. E eu quero dizer que é uma epopeia, foi uma epopeia. A gente começou com toda a força, com pessoas extremamente dedicadas e que deveriam ser lembradas, né, como heróis nacionais. Um deles é o Dr. Fernando Mendonça, está vivo até hoje, 95 anos e lúcido. Recentemente deu uma entrevista num canal, eu vou colocar o link na descrição. Então, como eu disse, uma epopeia que teve alguns sucessos imediatos, né, no programa. E hoje nós deveríamos estar olhando a Índia pelo ombro, por trás. Mas, no entanto, a gente está vendo a Índia lá na frente. Por que acontecem essas coisas no Brasil, né? Muitos se referem à questão do custo Brasil, que é ligado a nossas complicações burocráticas, a nossa problema tributário, a confusão tributária. Mas eu acho que há algo mais do que isso. Talvez exista um custo-atitude Brasil também, né? Por quê? Porque existem coisas que são inexplicáveis. Era para a gente estar num desenvolvimento aeroespacial muito maior. A gente tem condições, a gente tem técnicos, engenheiros, cientistas, uma indústria com um potencial enorme. E, no entanto, a gente está olhando a Índia, né, lá na frente, e ela estava atrás de nós. Essas coisas é que eu me pergunto, né? Ou você, quando vai estudar o que está acontecendo com a China hoje e ver como ela atingiu isso, é lógico que lá existem condições diferentes, de autocráticas, né, que talvez facilitem, mas não é só isso, né? É atitude também. Então vamos aqui ver, vamos tentar primeiro dar uma olhada na nossa... Vamos dar uma olhada no nosso organograma. Esse organograma é um organograma que vocês estão vendo aí, um organograma que explica, né, a nossa organização para o programa espacial. E é fácil de ver que a gente tem duas correntes. Duas correntes, uma corrente que trata das questões militares, os interesses objetivos de defesa, e outra civil, com os interesses civis.
E elas estão concorrendo. Né? Estão concorrendo porque a nossa organização promove essa concorrência, quando devia haver uma harmonização. Por exemplo, depois da Estratégia Nacional de Defesa, ela determinou que o Exército deveria se encarregar da defesa cibernética. A Marinha devia se encarregar do programa nuclear. E a FAB deve se encarregar dos temas espaciais. Então vamos ver assim, do lado militar, você já pensou agora se os recursos e decisões do Exército para a defesa cibernética passassem pela Anatel? Ou você já pensou o que seria do programa nuclear da Marinha se os recursos passassem pela CENEM? Mas é exatamente isso que ocorre no Programa Espacial Brasileiro, porque a FAB depende dos recursos e decisões dos programas da AEB para fazer o que tem de fazer, no que diz respeito às suas atribuições e às necessidades de defesa e segurança pública nacionais. Então vejam bem, há necessidade de uma harmonização nisso. Como é que tudo isso começou? Vamos dar uma olhada no como começou. Começou tudo depois do lançamento do Sputnik, né? As primeiras conquistas espaciais por União Soviética e Estados Unidos. Em 1961, Jânio Quadros criou um grupo de organização de uma Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Veja só que nome, né? COCNAE. Né? Logo depois, em 63, a ala militar criou o GETEP, Grupo Executivo de Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais. Já se vê aí que nasciam duas vertentes do programa espacial. O COCNAE se torna a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, que vem a desembocar no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pelo lado militar, a GETEP se torna o IAE, Instituto de Atividades Espaciais ligados ao CTA. Lógico que essas mudanças não foram assim, de uma hora para outra. Né? Existem toda uma conjuntura e um longo período em que essas coisas ocorreram. Então, se a gente for olhar agora para a situação hoje, né, nós temos a AEB, a Agência Espacial Brasileira, que coordena as atividades espaciais. Ela é a gestora de tudo isso. Então, nesse quadrinho aí a gente vê a grande preocupação das pessoas quando solicitou esse vídeo era saber, o Brasil vai ficar só num geoestacionário? É só isso? Não, não é só isso, e também já existiam coisas antes do geoestacionário. Né? Vocês vejam aí os satélites que estão gerenciados pela Agência Espacial Brasileira. Né? Inclusive, vejam aqui esses satélites que foram feitos em convênio com a China. Um deles está ativo, que é o CBRS-4, está ativo até hoje. E vejam aqui o SGDC-1, que é o nosso satélite geoestacionário, que está aqui, lançado em 2017 e está ativo. Tem um outro do convênio com a China também, que está ativo, operacional em 2019, que é o CBRS-4A. E aí uma série de planejados, inclusive um segundo SGDC-2, que recentemente até o TCU, foi até no segundo semestre de 2019, o TCU embargou a licitação por encontrar algumas coisas irregulares, aí numa questão puramente de processo de aquisição, e também colocou dúvidas na necessidade, o TCU. Né? Afirmava no seu relatório que a agência não tinha definido muito claramente a necessidade desse investimento. Então, veja bem, existe não só o estacionário 1 que está operando, mas existem planos para outros estacionários, como plataformas de multimissão e sensores, satélites sensoriais de sensoriamento remoto. Né? Mas agora vamos ver. É bom até que a gente primeiro mostre aqui uma classificação muito comum que classifica os satélites por massa. Né? Então, satélites entre 10 e 100 quilos são considerados micro. Satélites com menos de 10 quilos são os nanosatélites. E acima de 1.000 quilos são os grandes satélites.
né? Tem uma outra classificação aí, eu vou botar também uma figurinha para satélites menores ainda, né? Até satélites moleculares, né? Então, isso só para mostrar que existe uma classificação baseada na massa do satélite. Agora, existe também, pelo lado militar, a gente viu que se criou duas vertentes e no organograma a gente vê claramente que essas duas vertentes competem, né? E nós vamos ver como isso é prejudicial. No sistema PESE estão previstos os satélites que eles denominaram Carpones, Calidris, Antícora e Lessônia. São 4 tipos de satélites diferentes. Vamos ver que tipo de satélites são esses, né? O satélite Carpones é um satélite espacial de funcionamento remoto, né? É óptico, esse satélite é um satélite óptico, né? O Calidris é o satélite geoestacionário, que a agência denomina como SGDS. Aqui ele está com o nome de Calidris. Veja só que esse negócio de 2 programas, como causa. É o mesmo satélite, mas aqui é o programa Calidris. Esse é o que foi lançado em 2017 na Guiana Francesa. A figura que a gente mostrou na comunidade, esse é o satélite SGDS-1. Né? Agora veja bem, esse Calidris, ele é um satélite de uso dual e a nossa área militar, inclusive, enfatiza isso, que é um satélite dual. Agora, por que ele é um satélite dual? Eu preciso dizer, é importante dizer, que esse é o único satélite de banda X para uso militar dual no mundo. Por quê? Porque, por falta de verbas, o Ministério da Defesa se valeu, né, da Telebrás e da AEB para conseguir as verbas para isso. E aí abriu uma banda X e uma banda KA para fazer as diversas oferecimentos de internet em todo o território brasileiro, nas áreas mais remotas do território brasileiro. Então esse é o único satélite no mundo agasalhou esse uso dual para permitir essa construção, porque não havia verbas no Ministério da Defesa. Então, é importante a gente mudar, né, a governança do programa espacial, fazendo com que essas verbas sejam administradas conjuntamente de uma maneira que seja destinado verbas para o programa civis e verbas para o programa militar, isso acima de um órgão superior ligado à presidência da República que defina isso, para evitar coisas desse tipo. Essas coisas acontecem há muito tempo. Desde a época, por exemplo, dos lançamentos dos programas sondas, houve naquela época, só para citar um exemplo, houve naquela época a empresa canadense que fornecia os satélites, fornecia os foguetes, que era a Bristol, né? Era a Bristol Aerospace, ela ofereceu, isso tudo foi feito em convênio com os Estados Unidos, na época, quando se fizeram os convênios com a NASA para auxiliar o programa espacial americano. O Brasil teve uma participação nisso. Então, essa Bristol Aerospace ofereceu, em 1967, uns cursos para esse tipo de foguete que seria utilizado e seriam realizados no Canadá. Acontece que houve um imbróglio entre o pessoal do GTEP e o pessoal, né, na época, do lado civil, né, do INPE, do pessoal que estava gerenciando a parte dos programas civis. E então, houve uma discussão tão ferrenha que a solução salomônica foi fazer o curso no Brasil. E a Bristol Aerospace, apesar do maior custo, permitiu isso. Então esse curso foi feito no Brasil, lá em Alcântara. Por quê? Porque havia essa briga, essa luta por prestígio e por a área militar. O pessoal do GTEP tinha indicado todos os membros, né, que iriam para o Canadá. Então houve essa confusão, né, e aí se fez a solução salomônica. Vamos fazer no Brasil, ninguém vai ao Canadá. Então, esse tipo de coisa ocorre porque existe um programa cuja governança não está muito bem estabelecida, né?
Então, a governança tem que ser de tal forma que existam as verbas bem definidas para a área militar e para a área civil, não prescindindo que haja harmonização entre esses. O Rui Botelho, que é um engenheiro, doutor em mecatrônica, ele trabalhou na AEB, eu tive em contato com ele. Ele é, inclusive, assinante do canal, eu fiquei sabendo na hora que eu fiz o contato. Ele me contou algumas coisas sobre isso e deu algumas sugestões, em que eu passo aqui agora, sobre a mudança nessa governança, né? E para evitar esse tipo de coisa. E essa mudança passa exatamente por um Conselho Nacional de Espaço que esteja acima disso tudo e que permita, né, presidido pela Casa Civil, ou composta por membros palacianos do GSI, Secretaria de Governo, Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, seria o ente que ia harmonizar esses dois programas para evitar esses conflitos, esses hiatos, essas sobreposições de esforços, que estão acontecendo quando você tem uma AEB que trata dos programas civis e um PESE que trata um pessoal ligado ao IAE, Instituto Espacial da Aeronáutica, que trata da questão civil, militar. Então, o outro satélite que a gente mencionou é o Atícora. O projeto Atícora é a implantação de sistema de satélite de baixa órbita para comunicação de voz, né? E uma outra slide mostrando aí os benefícios do Atícora, né? Rapidamente, eu não vou me deter nisso. O Lessônia, que seria a implantação de um satélite de funcionamento remoto, aquele de radar de abertura sintética, né? Esses tipos de satélites, eles não dependem, né, da situação climática, né, para obter os seus dados. Esse seria o Lessônia. Houve até uma polêmica recentemente, porque o Ministério da Defesa encomendou um satélite desse tipo, de abertura sintética. Houve um bate-boca velado e panos quentes, tanto da AEB quanto do Ministério da Defesa, para deixar a coisa harmonizada, mas houve, pelo lado da AEB, reclamações de que isso não seria necessário e existem os projetos da própria AEB, inclusive a Amazônia, que deve entrar, como mostrei naquele slide, em órbita em 2020, pelo menos está planejado. Então, houve uma polêmica, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar referências na descrição sobre a polêmica que houve agora em junho de 2020, quando o Ministério da Defesa noticiou que estava adquirindo um satélite de sensoramento remoto radar de abertura sintética, né? Então, veja bem, nós poderíamos estar hoje numa situação muito melhor na questão espacial se nós tivéssemos uma governança melhor para gerir o nosso programa espacial e que harmonizasse o lado militar e o lado civil, né? Como acontece nos Estados Unidos, né? Recentemente, eu vou dar esse dado aqui, um exemplo também que o Rui Botelho me passou. Os Estados Unidos, a NASA estava desenvolvendo um protótipo de um veículo de transporte, quando o Departamento de Defesa requisitou o programa, que o programa fosse transferido para a defesa, né? Os foguetes da NASA agora das empresas privadas lançam satélites civis, científicos e de defesa. Então existe a coordenação e não há dispersão, né, de recursos, de esforços num programa civil e num programa militar. Se o Departamento de Defesa determina que aquele é um importante para a defesa, passa o programa para o outro lado, né? Então, é assim que funciona se você tiver um Conselho Nacional de Espaço acima desses programas separados, civis e militares, e que façam que a coisa seja harmonizada. Bom, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o AST, que foi feito para a base de Alcântara. Existe uma polêmica, é uma polêmica recheada de ideologia. Pessoas que com certeza não leram o acordo, não leram, né, o AST, né, e começam a falar que vai virar uma base americana, e não vai virar base americana, né? O objetivo do AST é viabilizar o uso comercial
do Centro Espacial de Alcântara por governos ou empresas privadas. Evitar o acesso à transferência não autorizada de tecnologia norte-americana. Ou seja, quando um foguete tem tecnologia embarcada americana, só por força desse acordo é que a gente pode lançar. Se não tiver esse acordo, não pode lançar. E como a maioria dos foguetes tem tecnologia americana embarcada, o acordo é bom para o Brasil. Ele estabelece um instrumento básico para normas específicas de procedimento. Ele não tem nenhuma influência na soberania brasileira, né? Inclusive, no final, vou botar um pequeno videozinho. Esse vídeo foi feito, é uma parte do seminário que foi feito sobre defesa, recentemente, dia 13 de novembro, foi feito na Escola Superior de Guerra e foi transmitido para a internet, e eu peguei esse pedaço, esse pequeno trechinho, que explica bem o AST. É preciso que entendamos o que foi, o que é o AST, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado o ano passado. Esse acordo ele foi assinado entre o Brasil e os Estados Unidos em março do ano passado e foi ratificado pelo Congresso Nacional em dezembro. São os seguintes os escopos, os objetivos e escopos do AST: viabilizar o uso comercial do futuro Centro Espacial de Alcântara por governos ou empresas privadas, evitar o acesso ou a transferência não autorizada de tecnologias norte-americanas e buscar a maior convergência possível de interesses entre o Brasil e demais países. O Brasil possui uma costa norte com capacidade privilegiada, tanto em termos de ângulo para lançamento, quanto em termos de economia de combustível. Com todas as instalações básicas atualmente existentes, o Centro de Lançamento de Alcântara tem condições de aumentar a sua área e expandir seu potencial para mais 5 sítios de lançamentos. Ao futuro Centro Espacial serão incorporadas as instalações do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno em Natal, responsável pelo rastreamento dos veículos lançados no espaço lá de Alcântara. Com uma das melhores localizações do mundo para realizar lançamentos ao espaço, infraestrutura instalada e operacional, regularidade climática, dentre outras importantes características, o futuro Centro Espacial apresentará inúmeras vantagens competitivas, capazes de o tornarem o principal centro de lançamento do Hemisfério Sul. Para além das questões afetas à defesa nacional, soberania e poder aeroespacial, os países mais desenvolvidos do mundo investem em programas espaciais, porque seus produtos e serviços possuem alto valor agregado, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. Segundo a mídia especializada, com a assinatura do AST, o Centro Espacial de Alcântara poderá capturar 25% dos lançamentos planejados até 2022. Para se ter uma ideia, em 2018, o mercado global movimentou mais de 417 bilhões de dólares. Especial atenção deve ser dada ao segmento serviços de lançamento, principalmente pelas condições reais de inserção do CEA neste segmento. Assim, consolidam-se as ideias forças do AST. Ele é imprescindível para o futuro Centro Espacial de Alcântara, para que ele entre no mercado global de lançamentos de cargas ao espaço exterior. Além disso, constitui passo fundamental para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, facilitando a atração de investimentos e o desenvolvimento de uma cadeia produtiva de alto valor agregado. E o principal, o AST preserva a soberania nacional. Então, veja bem, eu espero que eu tenha conseguido, né, em 20 minutos, tentar dar uma ideia de como é complicado, como foi complicada a evolução. Tivemos pessoas verdadeiramente heróicas nessa trajetória, que são pouco lembradas, e a isso eu volto a recomendar que vejam nas referências
a live no canal Sala de Guerra, eu acho, sobre a entrevista com o Fernando Mendonça. Uma pessoa que tem que ser lembrada. Estão há 25 anos lúcido, eu fiquei emocionado de ver. Né? Então, é isso. Né? Quem quiser se aprofundar mais, eu vou deixar bastante referência na descrição para que vocês possam ir a fundo, porque não dá em 20 minutos para a gente resumir 60 anos, 50, 60 anos de uma intensa vida para chegar ao que a gente chegou. Não chegamos onde deveríamos estar, e eu acho, por questões puramente de gestão. Né? Então é isso, muito obrigado. Se gostar, cliquem aí e até uma próxima.